A terceira Oficina Nacional de Vigilância em Saúde do Trabalhador, formação de multiplicadores. Agora não pode sair ninguém. Sou multiplicador há muito tempo, como o Fadel diz, de mão amarrada. Quando ele falou que era o olho do furacão, eu falei, então eu vou entrar pro lugar certo. Atuo na saúde do trabalhador desde 2007. Um momento de resistência, de muita luta. Estou na saúde do trabalhador há 4 anos. Sou multiplicadora e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá meio complicado, viu? A mordaça aqui, tortura nunca mais. Pode acender a luz, já todo mundo já sabe que os Jogos Mortais fase 3 começaram. É interessante, né? Quando essa dinâmica toda que eu acabo de ver, a gente pensa que viu tudo na vida, né? Aí de repente você se depara com uma situação tão nova, tão criativa, né? Tão emocionante. Uma coisa assim que me atraiu bastante no que você disse, para além do umbigo e para além da ciência, né? Eu queria tomar isso daí como mote, como lema, entendeu? Para conversar com vocês um pouquinho sobre uma experiência. A gente, muitas vezes, né, o fazer acadêmico, ele está muito distanciado da realidade. O que a Paraíba me propiciou foi uma aproximação permanente, constante, diária, né, dentro da universidade e fora da universidade, no mundo real. O exercício da praxis social está muito distante do mundo acadêmico, né? Então, como é que a gente pode juntar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o saber acadêmico e a praxis social. E foi a maior escola que eu tive na minha formação. Não foi fazer o doutorado na Unicamp, foi aqui em Campina Grande. Foi aqui, mantendo essa relação, esse contato cotidiano, entendeu? Quer dizer, com as pessoas, com os diferentes segmentos sociais. Então fizemos uma pesquisa sobre o sertão da Paraíba. Terminou a pesquisa, bom, e agora, o que nós vamos fazer? Aí os meninos da área de cinema, não, professor, vamos fazer um documentário. Vamos fazer um documentário, um filme. Em 1977 não existia VHS. Hoje, para você fazer um documentário, você tem um digital, você tem não sei quantas câmeras nas universidades. Você faz isso com uma tranquilidade incrível. Vocês não imaginam as brigas que nós tivemos, entendeu, com o pessoal de cinema, achando que não, que era um pessoal que estava completamente descolado da realidade, que a gente da academia estava certo e tal. Essa polêmica, entendeu, ela foi dando para a gente uma dimensão real do que é você trabalhar com um projeto interdisciplinar, né? Que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua análise, e a gente precisa distribuir esses saberes. A proposta que eu fiz lá no estudo realmente é do uso da videogravação nas ações de vigilância. Mas é muito interessante para a vigilância de saúde trabalhadora a gente ver como é que essa coisa do mundo do trabalho se modifica. Na região de Ribeirão Preto já não tem mais corte de cana. Mas muito difícil trabalhar no corte da cana, muito. Já recebeu o Beto Novaes de manhã, agora o professor Lacache, que vem lá de São Paulo, né, professor, para estar aqui com a gente. Vigilância Saúde do Trabalhador para além do umbigo. É um tema realmente instigante, né? Mas eu acrescentei aquela outra frase ali, pensando nas contradições de interesses, né? Uma outra questão importante da gente pensar é como é que a gente pode atuar do ponto de vista de dar conta do quadro de mortalidade hoje mais presente, que são as doenças mentais e as doenças psicoafetivas. E uma coisa importante, que inclusive é um texto que está, acho que no site, né, do fórum, que fala dos atingidos pelo trabalho. Essa é uma discussão que, quando começou, a gente até meio que desprezou, que achava que os sindicatos é que tinham esse papel. Eu estou me referindo aqui a essas associações de vítima, né? Associação de vítima do amianto, associação de vítima do mercúrio, associação de vítima da sílica. Essa coisa dos atingidos pelo trabalho, que é um termo interessante, né? Ela traz para a gente essa preocupação de levar em consideração esses movimentos também. Quando você diz que o SUS não conseguiu incorporar a categoria trabalho. A saúde do trabalhador, na sua relação com a atenção básica, em que isso tem relação com a categoria trabalho não incorporada pelo Sistema Único de Saúde. O termo legal não tem que ser modificado, a gente já tem demais, né? E não é regra que o Sereste não tem poder de fiscalização. Isso depende muito de negociação local. E em alguns locais eles atuam conjuntamente com a sanitária, em outros ele tem um poder separado, mas é muito de regra local. O Fadel me propôs esse tema, saúde e trabalho para além da ciência.
e resolvi construir alguma coisa baseada em três perguntas. Por que ir além da ciência? Por que ir além da ciência? Por que a saúde do trabalho? Qual a importância de ir além da ciência? Mas isso me remeteu a uma outra pergunta. Que ciência é essa? E uma terceira pergunta seria: ciência para quem? Né? Que interesses orientam essa ciência? Bom, o processo de trabalho está em tudo, né? Não existe nada que não esteja acontecendo nesse momento, no mundo, no planeta, que não tenha processo de trabalho em movimento. O trabalho em si é uma categoria central da vida, uma categoria central da saúde, por consequência, o processo de trabalho, então, é a categoria central do movimento da vida. Jamais a gente terá uma teoria pronta sobre o processo de trabalho. Nós temos aproximações teóricas sobre o processo de trabalho. Como é que foi para você falar de costas? Eu senti, assim, uma dificuldade muito grande, porque eu gosto de olhar nas pessoas, sentir a reação, e você falar de costas, como que se isolado, falando sozinho. Já fui em frigorífico pelo menos umas 10 vezes, e eu só via carne, né? Eu só via a carne, qualidade da carne, não sei o quê. Nunca vi um trabalhador, né? Foi depois do curso que a gente começa a enxergar. Então, a apresentação de ontem, eu me vi ali, entendeu? De costa para o trabalhador. Na saúde do trabalhador, sempre a gente está de frente para alguma coisa e de costa para outra. E aí a gente tem que aprender e analisar para que lado a gente vai ficar de frente. É que muitas vezes a gente tem que estar preparado para o inesperado. Tentam te calar a voz ali, você está amordaçado, você está vendado, mas você tem que criar uma situação, uma estratégia de saída ali, né? Então o que eu faço para não fazer o que deveria ter feito? O que eu gostaria de ter, né, feito? Por que eu fui impedida de fazer? O que eu vou ter que refazer por causa da nossa própria omissão, né? Que é muito mais fácil a gente paralisar, fingir que está fazendo, não por vontade, não por consciência, até inconscientemente, mas eu achei assim super bem colocada essa ideia aí deles de amarrar, né? Da pessoa estar amarrada, amordaçada ou de costas. E estar vendado, estar amordaçado, é isso também, é uma das interpretações também. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem lado, a gente não é maior nem menor, a gente é igual, a gente constrói junto. O conhecimento que se faz no seu trabalhador é um conhecimento que é construído compartilhadamente com este saber, como foi falado aqui. Então, são várias interpretações, eu acho que a gente não esgota aqui essa reflexão, a gente está refletindo, eu também estou refletindo em relação a isso, enfim. E é uma pergunta que eu jogo para os multiplicadores, porque eu entendo a questão da multiplicação, não só dar o curso básico de Visart, eu entendo a multiplicação também para multiplicação dentro da equipe do Sereste. Então, assim, eu não sei o quanto as pessoas que foram formadas como multiplicadores fizeram isso no âmbito da sua própria equipe. Então, as estratégias que a gente usa em vigilância ao trabalhador, elas estão, na maior parte das vezes, completamente equivocadas. E elas estão equivocadas porque a gente não se vê como igual. Se vocês pararem para refletir o que é o curso básico, vocês vão, finalmente, alguns de vocês, claro, que muitos sabem, muitos entendem, alguns de vocês vão finalmente entender qual é essa proposta. Essa discussão ela vai voltar, de certo modo, nas dinâmicas, que a gente tem uma dinâmica depois com 2 grupos que a gente vai dividir, né? E aí nós vamos discutir algumas coisas, sugestões, né, que foram feitas aqui dos cursos e tal. Bom, primeiro é um petit comitê, né? Quando eu cheguei aqui eu fiquei meio assustado. Eita, eu vou ser sabatinado, mas estamos aqui de coração aberto, da mesma forma que eu procurei a equipe da Celeida no Sereste. Eu cheguei lá com bastante humildade, dizendo para ela, jogando limpo, dizendo que eu tenho muito a aprender sobre o trabalho, de uma forma geral, especialmente com os agricultores. A professora traduziu bem, a Carla, é isso? Traduziu bem. Na verdade, se trata disso, se trata de buscar novos marcadores que a gente possa correlacionar com o estabelecimento de doenças crônicas, especialmente doenças que já se sabem que agrotóxicos estão relacionados, como alguns tipos de câncer, Parkinson, Alzheimer.
Então, a gente não tem hoje no mercado nenhum biomarcador que a gente consiga detectar o desenvolvimento precoce de uma doença. Vocês conseguem imaginar o impacto que isso teria sobre a vida, a qualidade de vida do trabalhador e mesmo o impacto sobre o SUS? Outros inimigos dos trabalhadores. A gente usa esse termo, inimigos dos trabalhadores. Está aqui no livrinho. Gás sulfídrico, que é o sulfeto de hidrogênio, gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e compostos orgânicos voláteis. Esse poço aqui, acho que eu não tinha falado isso, foi onde os trabalhadores morreram, que ilustra aqui a capa, onde os 4 trabalhadores morreram. Eu me inquieto um pouco, né, com isso que o professor Lacache traz no texto, já discute lá na tese dele, que é a não incorporação pelo SUS da saúde do trabalhador, né? Isso me incomoda muito, meu motivo de pesquisa, eu não fico tentando entender o que aconteceu nesse país, o que aconteceu com a saúde do trabalhador, como enfrentar a morte e adoecimento no trabalho. A gente vê muitas iniciativas, essa é uma das iniciativas, mas a gente pensa numa medida coletiva, ampla. Como é que a gente enfrenta isso? Assim, a gente tem uma dimensão legal que ela colocou ali, muito bem lembrado. Ela está completamente detalhada desde a Constituição Federal e a gente não consegue entender, enquanto Sereste, a gente não consegue entender por que da omissão nesse sentido também. A gente entendeu que o Lacaze levantou a questão mais macro, né, mais ampla do porquê não, né? Eu fui gerente de infraestrutura, meio de transporte de viajantes na Anvisa. E na área de porto e aeroporto é muito claro a questão do trabalhador ali. E não tinha como a gente se excluir, eximir disso. Então, talvez tenha sido a única área de execução dentro da Anvisa, execução direta no local. E a gente incorporou dentro das RDCs a saúde do trabalhador. Em 2 artigos só, mas de alguma forma entrou. Porque não tinha como falar quem era a linha de frente no aeroporto quando ia chegar o H1N1. Era o trabalhador que estava exposto, era o comissário. Quem que estava dentro do navio, né, exposto, sei lá, a algum agravo. Também é o trabalhador. Então, talvez seja as únicas RDCs da Anvisa que tenham citação a questão da saúde do trabalhador. E aí o primeiro passo é contar um pouquinho da história de como surgiu o curso intersindical de saúde do trabalhador, tá? Essa experiência, na verdade, é inspirada no que eu conheci lá no Rio quando fui co-orientando do FADEL, né? Existe já o curso intersindical do FADEL, lá do Fórum Saúde, Trabalho e Direito, ligado ao Departamento de Direitos Humanos e Saúde, né, da Fiocruz. E tem tudo a ver com a origem também, com esse meu interesse em desenvolver essa experiência inspirada na que já acontecia no Rio, lá em Arapiraca, para formular o que a gente tem chamado na tese de questão da saúde dos trabalhadores, que diz respeito, em linhas muito gerais, não vai dar tempo de eu desenvolver com maior precisão isso, mas diz respeito ao processo de saúde e doença da classe trabalhadora, mas também as respostas sociais que ele suscita. O curso do FADEL, na verdade, é um curso de guerreiros que, por acaso, nesse momento, né, isso muda também, é temporário, eu agradeço, levo o nome, mas por trás disso tem uma causa e guerreiros por essa causa. Então, o objetivo geral foi realmente fazer a avaliação, que é o que eu vou apresentar. Hoje eu estou aqui para dar um retorno, né, de todo o processo que vocês participaram. Então, qual foi o objetivo específico para sustentar aquela questão norteadora, né? Se o curso realmente transforma, né? Captar a percepção dos agentes formados sobre a metodologia. Então, o curso, as respostas do meu trabalho é toda voltada para a fala de vocês, para as respostas que vocês deram. Apontar dificuldades, obstáculos e desafios apresentados por vocês, que é esse trabalho depois que a gente vai fazer aqui, e propor alternativas no campo de formação da VISAT. Creio que esse trabalho de acompanhamento, ele tem que continuar, né? Até porque a gente só consegue ver o quanto o curso realmente deu fruto, né? Vamos colocar assim, a partir desse monitoramento. Então, enquanto coordenação de saúde do trabalhador, fico bastante feliz e satisfeita de saber que o apoio que a gente tem dado tem mostrado aí bons resultados. E quando eu penso na quantidade de gente que hoje a gente tem formado e que vai olhar para esses trabalhadores, é encantador.
queria dizer o seguinte: eu amo estar aqui, eu amo isso aqui, eu amo todos vocês.